Depois de uma semana exaustiva e estressante, um lugar especial, onde encontramos força e paz para o nosso interior. No primeiro dia da semana, pessoas de todas as partes se encontram neste lugar para recarregar suas forças para mais um ciclo de trabalhos, lutas e desafios. Logo cedo, às 7 horas da manhã, a reunião das primícias, um encontro dedicado à busca ao Espírito Santo e à meditação na Palavra de Deus. As primeiras horas do dia dedicadas ao Altíssimo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida. Às 9h30 da manhã, uma reunião completa. Fortalecimento espiritual, ministração da cura, oração pela família e uma orientação exclusiva para pais e filhos. Com respeito à família, a gente tem que usar a fé. Não é bater de frente com o seu familiar, é bater de frente com o mal que está agindo na vida dele. E ao cair da tarde, o encontro com o Espírito Santo. Os que desejam estreitar o seu relacionamento com Deus, às 18 horas, se reúnem para buscar mais das coisas do alto. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela é libertadora. Ela é eterna. Ela revela o caráter do Altíssimo. Seja ao nascer ou no pôr do sol, há um momento que você pode reservar para o cuidado do seu interior. Domingo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Meu nome é Joelza. Antes do Espírito Santo, eu tinha uma vida atribulada. Tudo que eu fazia não dava certo. Desde a profissão, os trabalhos, sempre tinha algum problema. Meu nome é Tiago. Antes do Espírito Santo, era um rapaz que tinha vícios, bebia muito. Tinha que ir pro baile com vinho, com a maconha, entendeu? Aí chegava lá, já era mais forte. E assim foi indo. Foi por conta já de 24 anos, né? Joelza e Tiago não se conheciam. Possuíam problemas distintos, mas de igual modo, carregavam consigo uma dor. Cada um tentava vencer a tristeza com aquilo que consideravam um possível refúgio. Tentava vencer essa tristeza através de festas, de amizades, né? Para lugares inadequados. Então, sempre buscando amizades, mas aí aquela alegria passageira e que aí quando voltava para casa o vazio novamente, né? Porque era só aquele momento que eu achava que estava bem, mas que quando chegava em casa no meu ambiente voltava a tristeza. Tive um relacionamento que não deu certo, né? Teve uma filha, né? E todo esse momento de frustração, né? Pelo relacionamento não ter dado certo, a baixa autoestima, né? Porque em todos os aspectos, tudo dando errado, né? Sempre, após várias tentativas, tudo dando errado. Enquanto Joelza sofria por nada dar certo em sua vida, Tiago seguia descontando nas pessoas a revolta que sentia. Era muito explosivo, achava que todo mundo que olhava para mim estava falando de mim, entendeu? Brigava com todo mundo, não tinha paz para dormir, era desse jeito. Praticamente bebia, usava para tentar encher, né, um vazio. Era uma alegria momentânea, né? Uma alegria momentânea, mas quando passava o efeito, aquele vazio voltava, né? Aí que comecei a perceber que eu tinha depressão, né? Entrei em depressão. Foi por conta que comecei a beber mais. Cheguei em torno de uma noite, 2 noites, chegar a fumar 100 crack. Uma noite só. E chegar ao ponto de acabar a droga, acabar a bebida, acabar o dinheiro, e a tristeza continuava.
o vazio era um buraco. Cheguei a pensar em tirar a própria vida achando que isso ia resolver, né? Tirar a própria vida ou aceitar o convite para o verdadeiro encontro com a paz. Essas duas pessoas disseram sim para a chance que mudou suas vidas. Então, hoje, com o Espírito Santo, eu sou uma outra pessoa, certo? Eu tenho paz, né? Eu tenho uma tranquilidade, né? Eu consegui, mesmo nesse momento de pandemia, eu consegui um novo trabalho. Então, eu tenho uma pessoa do meu lado, onde nós caminhamos juntos. Então, uma vida abençoada. Então, todo aquele momento de tribulação ficou lá atrás. Então, hoje, através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, eu tenho uma vida abençoada. O Espírito Santo na minha vida é tudo, né? O meu primeiro é tudo, né? Onde me dá forças para continuar, né? Para depositar em meus sonhos tudo, porque eu sei que eu posso confiar através da minha fé, que eu vou conseguir os meus objetivos, porque eu tenho um Deus, né, que está em primeiro lugar na minha vida. Né? Por mais que venham os obstáculos, eu sei que vai dar certo. Sempre vai ter algo que me dá esperanças. Esse mesmo convite de esperança chegou para Tiago, que hoje confessa: o Espírito Santo trouxe a paz que ele tanto buscava. Através de um convite na vila, eu vim numa reunião que no primeiro dia já fui curado dos vícios. Foi quando eu comecei a vir às reuniões em busca do Espírito Santo e fui batizado em uma dessas reuniões. Hoje eu tenho paz, entendeu? Hoje eu durmo sossegado, não dependo mais de vício, de bebida, de drogas, não tenho depressão, sou uma pessoa decidida, entendeu? Minha vida é restaurada. Hoje o Espírito Santo representa para mim tudo, né? É a força de onde que eu tiro para vencer cada dia. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Vindo nessas reuniões de domingo, para mim representa avivamento, né, do Espírito. Você sai com uma força que é inexplicável, vou falar para você. Aquele renovo. Hoje o Tiago não é nem a sombra do passado. Joelza e Tiago são exemplos de que só com o Espírito Santo é possível sentir-se completo. Venha buscar essa plenitude para a sua vida. Domingo, ao cair da tarde, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Você não pode mais ficar culpando a Deus por este vazio, essa frustração, essa tristeza sem explicação, porque a Joelza, ela não sabia o que fazer. Mas quando ela veio ao Templo de Salomão, ouviu a palavra de Deus, participou da reunião do encontro com o Espírito Santo, aos domingos às 18 horas, como também o Tiago, que era viciado, chegou a tentar tirar a sua própria vida, de tão infeliz que ele era. O Tiago não acreditava que nem ele seria feliz e ninguém que fizesse parte da vida dele seria feliz, como os pais, a esposa ou filhos. Essas pessoas, elas tinham algo em comum com você que me assiste aí agora e que fica se perguntando: quando é que vai ser o meu dia, hein? Quando é que Deus vai lembrar de mim? Meu amigo, Deus lembrou de você. Você acabou de assistir o caso verídico da Joelza e do Tiago, porque Deus está falando para você: eu transformei, eu abençoei, eu libertei, eu realizei os sonhos da Joelza e do Tiago, porque eles me buscaram. Tome essa decisão, meu amigo, de buscar a Deus. Nós vamos cortar os laços do maligno da sua vida. Neste domingo, a partir das 17 horas, aqui, ó, diante da Porta Formosa, no Templo de Salomão. Chegue cedo. Se você ainda não tem esse barbante aqui, ó, para amarrar no seu braço direito com 3 nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, passe por uma universal, porque eu vou usar essa tesoura aqui, ó. Essa tesoura com o nome Jesus eu vou usar domingo, a partir das 17 horas aqui, ó, diante da Porta Formosa. Esse laço que estava laçando a vida da Joelza e do Tiago, seja de tudo dar errado, de uma tristeza profunda, depressão, seja do vício,
seja do desejo de suicídio, esses laços do maligno serão cortados. E eu quero dizer algo para você. Para você que diz, está tudo bem comigo. Está tudo bem com você, mas olha só o estado do seu primo. Você está falando que está tudo bem com você, né? Mas olha só o estado do seu irmão. Olha como é que ele está. Você está falando que está tudo bem com você, mas olha só como é que está o seu pai. Laçado pelo maligno, Satanás, o diabo e seus demônios laçou este ente querido seu. E você vai ficar de braços cruzados? Você vai esperar que o diabo, os demônios levem esta alma para o inferno? Acabe com este casamento, com esta família, com esta vida? Meu amigo, você é conhecedor da verdade. A sua vida está boa, abençoada, graças a Deus. Mas você conhece alguém que foi laçado pelo maligno. Leve esta pessoa à Universal neste domingo. Porque, olha, depois que aconteceu o pior, você não vai ser acusado se você fizer a sua parte. Agora, se você não fizer, o diabo vai ter quem acusar. Espero que não seja você. E leva já, passa pela Universal para amarrar o barbante já hoje, o quanto antes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque domingo nós vamos cortar. Vamos cortar esse barbante. Esse laço do maligno vai ser cortado. E esse ente querido seu vai ser liberto. O dinheiro que entrava era simplesmente a quantia para pagar o aluguel. Eu vivia apertado. Às vezes faltava para comprar um cartão telefônico para ligar para minha família que havia ficado em Minas Gerais. Meu nome é Mercedes, eu sou funcionário público. Desde muito cedo, eu quis crescer na vida. Eu olhava para os meus pais, sou do norte de Minas Gerais, uma região muito pobre, e meus pais agricultores, e eu via aquele sofrimento para conseguir sustentar os filhos. E aquilo me fez revoltar contra aquela situação. Completei os 18 anos, eu saí de casa e vim tentar a vida aqui em São Paulo. Chegando em São Paulo, a perspectiva era aquela: olha, eu vou conseguir trabalhar, eu vou juntar um dinheiro e procurar ser alguém na vida. Essa era a minha expectativa. Mas chegando em São Paulo, percebi que tudo era muito difícil. De imediato eu fui morar com uma irmã e a casa era muito apertada. E o tempo foi passando e eu fui me entristecendo com toda aquela situação. Saí da Zona Norte, vim para a região do Brás, e aqui na região do Brás eu comecei a morar sozinho. O dinheiro que entrava era simplesmente a quantia para pagar o aluguel. Eu vivia apertado, às vezes faltava para comprar um cartão telefônico para ligar para minha família que havia ficado em Minas Gerais, porque não dava para voltar para trás, até porque eu não tinha dinheiro para voltar para trás. E aí eu morando aqui no Brás, o pessoal da Igreja Universal, o grupo jovem, passou no meu quarto de pensão e eles me convidaram para vir. E aí um sábado, eu em casa sozinho, falei assim: eu vou na Igreja Universal. E aí eu saí de casa, era até aqui no Brás, aqui ao lado. Eu vim à Igreja Universal e ali eu encontrei uma paz, um aconchego, encontrei algo que não tinha lá no meu quarto de pensão. Resolvi participar das reuniões, me levar a sério ali. Então, ali na igreja, o pastor falava sobre dízimo. Até então eu não sabia o que era dízimo. E aquela palavra entrou dentro de mim, porque ele confirmou na Bíblia, porque é bíblico o dízimo. E ali eu resolvi, mesmo sem dinheiro nenhum, naquela pequena quantidade, eu passei a ser dizimista. Eu comecei a perceber algumas diferenças no meu dia a dia, porque eu estava trabalhando na rua, vendendo melancia, vendendo abacaxi, eu percebi algumas diferenças. Que o pastor, no momento que ele estava falando ali sobre dízimo, ele fez um desafio com a gente. Ele falou assim: coloque, além do seu dízimo, coloque no seu envelope um valor que você espera um dia ser o seu dízimo mensal. E eu estava com uma quantia a mais ali na minha carteira, eu peguei, coloquei no envelope, trabalhando firme na fé, continuei sendo dizimista, continuei frequentando a igreja, e em questão de 5 anos, não estou dizendo que foi passo de mágica, mas foi trabalho e fé. Em questão de 5 anos, aquele valor que eu coloquei ali junto com o dízimo,
hoje é meu dízimo mensal. Aquela minha fé, ela se tornou realidade na minha vida. Para quem estava desacreditado, para quem teve o primeiro emprego aqui em São Paulo com carteira assinada de R$550, esse valor hoje ele foi multiplicado por 10, por 15, entendeu? Então houve uma mudança muito assim, da água para o vinho na minha vida, a partir do momento que eu passei a ser dizimista. E a Força Jovem me envolveu de tal forma que foi abrindo outras oportunidades. Aí eu fiz o cursinho pré-universitário, eu participei com eles aqui no Brás, e isso foi abrindo portas, que eu tinha sonhos de fazer uma faculdade. Fiz um vestibular, fui para a faculdade, ao mesmo tempo que eu estava fazendo a faculdade, eu continuava trabalhando e sendo dizimista, o salário foi melhorando um pouquinho mais, eu consegui sair daquele quarto de pensão, fui para um quartinho melhor, e assim que eu me formei, eu saí da área de comércio daqui da região do Brás, passei em alguns concursos públicos e a situação mudou. Para quem morava em um quartinho de pensão, hoje eu tenho minha casa própria, hoje eu alugo casas, para quem andava de ônibus eu tenho o meu carro, então a minha vida ela mudou sim, até que Deus tem me sustentado, até que Deus tem me ajudado, e eu creio que Ele tem muito mais ainda para a minha vida. Se você diz, bispo, olha, ainda não está faltando tudo na minha vida. Eu estou passando necessidade, mas não estou passando fome. Se você acha que pode esperar um pouco mais, aguenta sofrer um pouco mais, então não venha não. Domingo agora, fique em casa. Agora, se você diz, bispo, olha, eu estou como este homem estava, o Mercedes, eu estou em necessidade de tudo, está faltando tudo na minha vida. Sabe, o pouco ou muito que eu tinha, eu perdi. Como os meus pais, os meus avós, os meus tios, os meus primos. Quando eu olho para a minha vida e para a minha família, eu vejo que tem uma coisa em comum, uma maldição hereditária. Os meus avós, os meus pais, os meus tios, os meus primos, a gente até conquista, mas a gente logo perde. E eu estou literalmente com falta de tudo. Está faltando tudo na minha vida. Se você quer uma mudança de vida, se você quer ver a sua família assim, ó, linda, maravilhosa, abençoada, desfrutando do melhor, você tem que fazer o que fez o Mercedes. Você tem que honrar a Deus. Você tem que cortar o laço do maligno, o laço do espírito devorador, o laço do espírito hereditário. Por isso nós temos dado este barbante a você na Universal, para que você, neste domingo, seja livre do laço do maligno que está amarrando a sua vida financeira e a sua família a uma maldição. Domingo agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, a partir das 17 horas, vamos estar aqui na entrada cortando esse barbante, o laço do maligno. Por isso, adquira o seu já, o quanto antes, para que você então possa ser beneficiado por meio deste propósito. A palavra de Deus em Provérbios 3:24 diz: quem anda comigo, é Deus falando, quando se deitar não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Quer dizer, quem anda com Deus, meu amigo, quando se deita, quando vem a noite, que são os momentos difíceis da vida, como pandemia, recessão, a pessoa que anda com Deus durante a noite ou nos momentos difíceis da vida, ela descansa, ela tem segurança, ela tem prosperidade, ela não tem medo do mal, o seu sono é tranquilo, porque ela tem uma aliança com o Altíssimo. Honre a Deus em primeiro lugar, faça uma prova. Eu desafio a você, endividado, desempregado, você que declarou falência, você que demitiu funcionários que você tinha já trabalhando para você há 10 anos, há 5 anos, e agora na pandemia você perdeu a sua empresa, o seu negócio. Meu amigo, reaja, porque caso contrário, você vai perder o pouco que sobrou. A vinda ao Templo de Salomão tem trazido benefícios para aqueles que se desprendem da religiosidade e focam apenas em Deus. E as histórias a seguir comprovam a veracidade dessas palavras. Meu nome é Vilma,
eu nasci no berço católico e no decorrer da vida eu procurei em várias religiões uma paz, mas eu não achei. Então, até que eu fui convidada por uma amiga a ir a conhecer a Igreja Universal. E eu fui, e chegando lá, foi assim, maravilhoso, porque não me questionaram nada, não me perguntaram nada. E eu, hoje, saí de Minas Gerais e estou aqui no Templo de Salomão. Para mim, é uma experiência muito boa. Quando eu pisei o pé no templo, foi uma coisa maravilhosa. E aqui eles não questionaram nada. E aqui as portas estão abertas para todos. Não tem religião. Aqui, nesse templo, é um povo só, entendeu? Em busca de um só Deus. E a energia que eu sinto nesse lugar é incrível, sabe? Eu esqueço de tudo, de todos os problemas. O que eu posso falar para vocês é que o Templo de Salomão, gente, é maravilhoso. E a importância das portas estarem abertas é porque aqui é acolhido todo o povo, toda dor do povo é acolhida aqui, nesse lugar. Sem restrições de ninguém, de cor, nem de nível social, nem nada. Aqui é para todo mundo. Meu nome é Rafael, eu sou cristão de outra denominação, sou do interior do Rio de Janeiro. Resolvi conhecer o Templo de Salomão porque já acompanhava nas mídias sociais e sempre admirei o trabalho e quis conhecer de perto. E a primeira vez que eu decidi entrar numa igreja universal foi justamente aqui no templo. E uma surpresa super positiva. Foi super bem acolhido, não tem distinção de qualquer religião nenhuma. Aliás, nem é perguntado isso. Você entra aqui com todo acolhimento, com todo cuidado, com todos os protocolos, inclusive devido à Covid. E uma receptividade maravilhosa. Não tem distinção de raça, de cor, de religião, de posição financeira, nada. É uma paz que é disponibilizada a todos. A estrutura do local e muito mais do que isso, muito mais do que a belíssima estrutura que é o Templo de Salomão, o que mais me impressionou é a atmosfera de paz. A atmosfera assim, de você estar num lugar onde você está ali para ouvir a mensagem de Deus para você naquele determinado dia. A palavra de Deus, ela é o alvo, ela é o centro. Isso foi o que me impressionou, é a atmosfera. Tanto que já é a 4ª vez que eu estou aqui no Templo de Salomão. Saio do Rio para vir aqui justamente porque a atmosfera do local foi o que me trouxe até aqui. A religião é apenas uma escolha que a gente faz humana. Aqui a palavra ela é direcionada universalmente a todos. Meu nome é Tainá, eu sou de uma outra denominação cristã, recebi um convite para vir ao templo, fui muito bem recebida. Quando eu cheguei aqui, o que mais me chamou a atenção é que não precisei pagar nada para entrar, né? Cheguei e vi num momento muito difícil do meu casamento, porém, na 3ª palestra, eu pude ver o trabalhar de Deus, né? Na minha vida, no meu casamento, e é um lugar que eu quero vir sempre. A energia que eu sinto aqui é uma energia muito boa, né? Casa de Deus, eu me sinto literalmente em casa, né? Na verdade, eu sinto como se eu estivesse num lugar assim aconchegante. E é um lugar que eu recomendo para todo mundo. É um lugar que eu falo a semana inteira, faço convites para outros amigos. Da mesma forma que eu recebi um convite, eu também repasso o convite para outras pessoas, porque o lugar é um lugar santo. Eu continuo frequentando outra denominação, ninguém me critica, né? E eu recomendo até para outras pessoas, independente de denominação, independente de tudo, porque é um lugar que faz a diferença. Templo de Salomão, a casa para todos os povos. Para os doentes, lugar de cura. Para os aflitos, lugar de paz. Para as famílias, lugar de união. Para os que estão bem, lugar de manutenção espiritual. O Rafael foi surpreendido. Ele que veio do Rio de Janeiro para conhecer aqui o Templo de Salomão e na reunião do encontro com o Espírito Santo, tudo o que aconteceu o surpreendeu. Como também aqui a senhora Vilma, ela disse que sentiu uma energia incrível, uma força, um poder, sabe, envolvendo o seu corpo.
a sua alma, o seu espírito, algo que ela não sentiu em nenhum outro lugar, segundo as suas palavras, em toda a sua vida. Ela que se considera ex-católica, o Rafael, frequentador de uma outra denominação, e a Tainá também, que frequenta uma outra denominação, ela afirmou: não tive que pagar absolutamente nada. Pelo contrário, eu entrei aqui vivendo momentos difíceis no meu casamento, mas participando do encontro com o Espírito Santo, mesmo frequentando uma outra denominação, eu tive uma experiência com Deus. Hoje, ela está desfrutando de uma vida conjugal abençoada, porque ela está desfrutando da comunhão com Deus. Quando a gente desenvolve a nossa fé na palavra de Deus, quer dizer, a fé inteligente, como estas pessoas, a Tainá, a senhora Vilma e o Rafael, você então melhora como filho, como pai, como esposo, como profissional, como cristão. Você resplandece a luz de Deus. Como disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Meu amigo, me responda, por favor. Você tem luz ou você anda apagado, hein? Você me ouviu? Porque se você está apagado, amuado, triste, com medo, isso é sinal de que você não tem o Espírito Santo, não. E você precisa buscá-lo. Porque Jesus falou que sem ele a gente não sai do lugar, a gente fica nas trevas. E quando a gente tenta sair, a gente cai em um buraco sempre mais profundo, até chegar no abismo. Eu penso que você já caiu em muitos buracos. Então, por favor, ajude-se, né? Domingo às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, no encontro com o Espírito Santo, nós vamos buscá-lo e você vai recebê-lo. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica que 1 em cada 3 brasileiros tem passado fome. São pessoas que veem sua situação piorar, sua geladeira se esvaziar e seus filhos chorarem pedindo comida. Pessoas que vivem a incerteza do amanhã e dormem se perguntando o que irão comer no dia seguinte. Diante da situação difícil que o país enfrenta, a Universal, mais uma vez, não ficou de braços cruzados. E por meio do projeto Unisocial da cidade de Guarulhos, resolveu alimentar aqueles que têm fome. 430 quilos de frutas e legumes e 325 cestas foram doadas para as famílias da comunidade do Jardim Juliette. Dona Elite, uma das beneficiadas pelos alimentos, precisa de cadeira de rodas para se locomover. E mesmo diante de todas as dificuldades, saiu de casa bem cedo junto com o seu neto para uma causa mais urgente: matar a fome de sua família. As coisas estão ruins. Muito ruim demais. Porque eu ganho só para pagar água e luz. Mais de 325 famílias foram beneficiadas pelo trabalho que o Unisocial Guarulhos, a Universal Ajudando Pessoas, realizou na comunidade. Se você pode contribuir com esse trabalho, leve 1 quilo de alimento até a Universal mais próxima de você e nos ajude a ajudar o próximo. Mais de 50 mil toneladas de alimentos já foram distribuídas pelos membros, obreiros, pastores da Igreja Universal. São mais de 20 milhões de pessoas, famílias ajudadas em meio a esta pandemia. Meu amigo, nós não medimos esforços para ajudar ao próximo porque a gente vê o próximo como Deus vê. Deus vê a alma. Independentemente da religião, independentemente dos erros, independentemente da pessoa ter tido ou não formação, a gente vê a alma. E quando a gente vê a alma da pessoa, a gente tem compaixão, a gente leva o alimento físico, sim, que elas precisam, o básico, mas a gente leva o mais importante, o alimento espiritual, palavra de Deus. Nós levamos a fé num Deus vivo para que essas pessoas se tornem independentes de governantes, de religiões, sabe? Se tornem dependentes de Deus. A Bíblia nos faz depender de Deus e nos faz independentes de todos. É isso que Deus quer para você. Ou você faz parte do grupo dos que precisam de uma cesta básica, ou você faz parte do grupo dos que podem ajudar o próximo. Me responda, qual dos 2 grupos você faz parte?
Tome a decisão de buscar a Deus, de honrar a Deus em primeiro lugar, para que você possa ajudar as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Propostas tentadoras. A pessoa dos sonhos. Tudo o que você queria estava ali, bem diante dos seus olhos. Sem pensar duas vezes, você mergulhou de cabeça. Mas o que parecia ser a chance da sua vida se tornou seu pior pesadelo que nunca acaba. Em um mundo que prioriza as aparências, muitos têm caído em laços. Armadilhas disfarçadas de oportunidades, que uma vez a pessoa presa, dificilmente consegue escapar. Você que reconhece que caiu no laço do engano, da mentira, e deseja ser livre deste sofrimento, neste domingo, 25 de abril, estaremos rompendo os laços do mal, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Vanessa Corsini Nunes, tenho 40 anos, sou técnica de enfermagem e comerciante. A gente cresceu ouvindo falar muito mal da igreja, em especial dentro de casa, porque eu tinha uma irmã com problemas espirituais, que já tinha procurado ajuda em vários lugares, e ela começou a buscar ajuda na Igreja Universal. Então, como a nossa casa era toda católica, então a gente tinha uma aversão muito grande, rejeitava muito essa escolha da minha irmã. Então, todas as vezes que a minha irmã passava mal, ela procurava ajuda na igreja. Então, ela saía de casa e ia direto para a igreja buscar ajuda. Então, eu comecei a ir atrás dela na igreja para tirar ela de lá, porque a gente acreditava que na igreja eles iam fazer mal para ela, iam se aproveitar da situação que ela estava. Então, eu entrava na igreja já dominada por tudo aquilo que eu ouvia falar. Na minha cabeça, eu acreditava que os pastores eram ladrões, porque era isso que tinham me ensinado sempre. Então, eu acreditava que eles iam tirar o dinheiro da minha irmã, né? Então, eu ia para impedir que a minha irmã desse qualquer coisa dentro da igreja. Eu já entrava já igual um soldado lá assim dentro da igreja, procurando onde ela estava. Se eu visse um movimento, eu falava, lá é o palco dela, onde tiver show, a minha irmã vai estar lá no meio. Porque ela manifestava, né, com legiões de demônios. Então, para mim, tudo aquilo era um teatro e a igreja precisava de artistas e a minha irmã era uma que estava fazendo tudo isso de graça. Então, eu ia lá, eu cheguei a tirar a minha irmã de dentro da igreja, manifestar e colocar dentro do carro, com os pastores, com os obreiros, as pessoas tentando impedir e eu lutando para tirar a minha irmã de lá de dentro. Para a gente que tinha aquela fé repetitiva, aquela fé que a gente só decorava aquilo que nos ensinavam, para a gente aquilo ela tinha problemas psiquiátricos, então foi procurado ajuda em psiquiatras, né? Então a gente entendia como um problema, uma doença mental. Então, para nós, ela tinha que ir ao médico, tinha que tomar os remédios, ela chegou a ficar internada em clínicas, então para a gente não existia o lado da fé. A nossa fé era uma fé conformada, né? Era uma fé que a gente sabia as rezas decoradas, mas a gente não conhecia a Deus, né? Então levou muitos anos para a ficha cair, que eu estava com todas as áreas da minha vida destruída. A vida sentimental, a vida financeira, eu não tinha paz, eu era uma pessoa completamente perturbada. Para mim a mentira fazia parte de mim, para mim não existia o que era certo, o que era errado, se eu me sentisse bem para fazer aquilo eu fazia. Então eu buscava ajuda em tudo que era lugar. Então um dia a minha irmã pegou e falou, Vanessa, você já viu o que Deus fez na minha vida? E naquele momento eu falei, puxa vida, eu tinha que admitir que Deus tinha feito tudo na vida dela, enquanto eu estava ali debochando, chamando o Bispo Macedo de tio Patinhas, e eu falei, eu vou vencer o meu orgulho, porque eu não tinha mais aonde recorrer, eu já tinha procurado ajuda em muitos lugares. Eu falei, eu tenho que me desarmar, porque na minha cabeça eles tinham feito lavagem cerebral na cabeça da minha irmã a vida inteira. Só que essa lavagem que tinha feito na mente dela tinha sido uma lavagem que tinha limpado ela. Eu falei, eu também quero ser limpa,
né? E aí eu fui, primeiro na sexta-feira, e aí foi me orientado o que eu tinha que fazer para a minha vida mudar, assim como a vida dela tinha mudado. E eu passei a buscar tudo que o homem de Deus me ensinava. Tinha momentos que o mal tentava agir na minha cabeça? Tinha momentos que soprava e eu falava, será que é isso mesmo? Mas eu falei, não, eu vou chegar como uma criança e eu vou obedecer. E eu comecei a obedecer, participar das reuniões, e Deus foi transformando primeiro o meu caráter, né? Porque, como eu falei, a mentira para mim era uma coisa normal. Então, eu senti, a primeira vez que eu senti que, puxa, está acontecendo alguma coisa dentro de mim, foi num gesto pequeno, dentro do mercado, que eu tinha um hábito horrível de entrar no mercado com a minha filha. Enquanto a gente fazia compra, a gente pegar coisas caras e comer dentro do mercado e se desfazer da embalagem dentro do mercado, porque eu era muito esperta. Imagina, eu vou comer o chocolate mais caro e vou jogar aqui dentro. Então, no dia que eu cheguei no mercado com a minha filha, ela foi para pegar, eu falei, filha, e se Jesus fizesse a compra com a gente aqui, será que ele ia aprovar a gente comer esse chocolate e jogar esse papel aqui, escondido, para a gente não pagar? Aí ela soltou o chocolate. Ali eu percebi que eu estava mudando, né? E dali em diante eu já não conseguia mais mentir. Eu entendi que o diabo era o pai da mentira. E eu não queria mais ser filha do diabo. Então eu comecei a deixar Deus cuidar de mim. E assim, era aquela ansiedade, todos os dias eu esperava o momento de ir para a igreja. Porque parece que eu saía de lá, parece que tão inteligente, eu falava, nossa, eu não sou mais aquela que sabe tudo decorado, eu não sei o que eu vou ouvir. Eu saía cada vez mais assim, maravilhada e cheia, porque eu via que eu estava aprendendo, que era uma escola, que não era uma igreja, não era um lugar que eu estava indo ali para decorar as coisas, e não, né? E a paciência que o homem de Deus tinha, de tantas vezes quando a gente chega cheio de dúvida, de orientar, né, de ensinar para a gente. Então, até que chegou num momento que eu entendi que não tinha mais saída, mesmo já na igreja há um tempo, eu fui para o altar, sacrifiquei, e foi ali que Deus desceu, ali que eu entendi que eu era 100% dele, e ele era meu também. Hoje, olha, está acontecendo um caos no mundo, mas a gente está completamente em paz, porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei que a minha vida não é mais minha, né? Eu abri mão da minha vida. Então, assim, por mais que esteja tudo acontecendo, eu vejo as pessoas chorando, desesperadas, eu estou em paz, né? Porque Deus é com a gente. Deus tem honrado a gente mesmo diante de tudo que está acontecendo. Na vida sentimental, Deus me deu um casamento com um homem de Deus e o Espírito Santo, que existe hoje dentro de nós, que nos conduz, que nos dá sabedoria, né? Que mesmo diante da pandemia, a gente está crescendo, a gente está vencendo. Eu era apenas uma funcionária, hoje a gente tem, né, 2 marcas de acessório, a gente está tomando espaço no mercado. Posso te dizer que até numa velocidade importante diante de tudo que está acontecendo, né? Tudo isso realmente eu precisei vencer o preconceito, vencer tudo aquilo que a mídia tinha oferecido para mim, né? Mas eu fui bem aceita dentro da igreja, ninguém me condenou, né, pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu falei. Eu perdi muito tempo, porque se não fosse esse bombardeio de mentiras, né, que foi lançado na mídia, e como eu falei, até dentro de casa, eu não teria passado tudo que eu passei. Eu tenho certeza que eu não teria passado tudo que eu passei, né? E a gente perdeu muito tempo, realmente. Perdeu muito tempo porque a gente faz bobagem e demora para a gente consertar as bobagens, né? Mesmo quando a gente já está na fé. Então, realmente, assim, eu perdi muito tempo por causa da fake news. Hoje eu sou evangelista, eu faço parte do Grupo Consolador, e hoje o meu maior prazer é ir tirar essas pessoas que estão sofrendo nas ruas, nos cemitérios, para trazer elas para a igreja, para trazê-las para a casa de Deus. Porque hoje eu entendo, hoje eu sei que a única saída é o Espírito Santo. Cuidado, hein? Você que alimenta um preconceito contra a Igreja Universal, a seriedade desse trabalho realizado pelo Espírito Santo através de nós, seus servos, pastores, obreiros, bispos da Igreja Universal. A Vanessa, ela foi preconceituosa, chegou a nos chamar de ladrões. E ela passou a ter problemas, e problemas gravíssimos. Ela e a irmã, né, com problemas espirituais que levavam em psiquiatras e chegaram até a internar a irmã.
A sua vida estava destruída, a sua família estava destruída. E ela alimentava um preconceito, um orgulho, até que um dia ela decidiu se humilhar e buscar o Espírito Santo. Deus não a condenou, Deus não condena você não, meu amigo. Você que caiu no laço do preconceito, nós vamos cortar este laço neste domingo. Vamos cortar o laço do maligno que tem lhe amarrado, porque neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, você vai ter a oportunidade de buscar e receber o mesmo Espírito que a Vanessa recebeu. E hoje casada, esposa, feliz, realizada, porque hoje ela tem um Espírito de Deus. Meu nome é Jéssica Caverzan, eu tenho 27 anos, sou advogada. Na minha infância, o meu lar era bem desestruturado. Meu irmão, inclusive, chegou a se envolver no crime, foi preso, condenado, ele chegou a fugir. E nesse tempo que ele fugiu, ele conheceu o trabalho da Igreja Universal, ele constituiu família, se tornou um homem de bem. E por ver o testemunho dele, é que eu comecei, tanto eu quanto a minha família, a ir para a Igreja Universal. Assim que eu entrei na reunião, comecei a prestar atenção, eu vi que era algo diferente, que era algo verdadeiro. Era algo que falava comigo, a palavra do pastor falava comigo direto dentro de mim. Enquanto eu estava lá em Fortaleza, eu frequentava as reuniões, tudo certinho, estava firme. Quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a ir para a escola, conheci novas pessoas, fazer amizade. Inclusive, conheci um rapaz na escola que eu me apaixonei por ele. Era o perfil de pessoa que eu queria para minha vida. Ele tinha o perfil, ele tinha o caráter, ele tinha tudo, só não tinha o Espírito Santo. E não tinha a mesma fé que a minha. Eu fiquei ainda alguns meses namorando com ele e indo para a igreja. Na minha cabeça, eu queria Jesus. Então, eu continuava tomando a Santa Ceia. Só que eu não entendia que não bastava eu só querer o Senhor Jesus. Eu tinha que também tomar atitudes para que eu pudesse manter Ele na minha vida. Porque Deus, Ele não é qualquer coisa. E a gente acaba tratando Deus como qualquer um, como se Ele fosse aceitar qualquer coisa. Então, pelas lutas que estavam acontecendo, eu não conseguia me manter na fé. Eu não conseguia ter forças para lutar pelo meu relacionamento, lutar pela minha salvação, lutar pelos problemas em casa. Era uma luta muito grande e eu não estava conseguindo vencer porque eu não estava priorizando nada. Eu estava tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Então, no final, eu acabei saindo, me afastando da fé e ficando com esse namorado, que foi um relacionamento de 3 anos que me trouxe muitos problemas. Então, eu fiquei anulada, eu fiquei muito apegada sentimentalmente, fazia tudo por ele, aceitei que ele falasse com outras pessoas, então fui menosprezando nesse relacionamento. No final, eu acabei totalmente, assim, vazia por dentro de respeito, eu não me considerava, não gostava de mim, não me cuidava, me deixei largada, porque realmente eu aceitei a forma que ele me tratava. Eu achava que a minha tristeza é pelos problemas. Então, eu fui aguentando. Então, eu achava assim, se eu resolvesse os meus problemas, eu vou resolver a tristeza. Eu comecei a estudar, passei na faculdade. Então, assim, teoricamente, eu estava realizando um sonho, que era estudar direito, que era uma coisa que eu mais queria. Só que mesmo ali, mesmo trabalhando, estudando, estando perto de pessoas influentes, eu ainda era triste, eu ainda pensava em desistir, eu ainda pensava que, sabe, o dia era cinza. Eu via as coisas sem cor. Só na faculdade, assim, dos livros, foram uns 300 livros só na biblioteca que eu lia, porque eu tinha muita sede por conhecimento, eu queria saber por que o mundo era do jeito que era. E eu fui me envolvendo com ideologias feministas, comunistas. A gente acreditava, na verdade, eu, tanto com meus amigos, que a família era uma instituição falida. Tudo que eu aprendi me ajudou na parte profissional. Mas a resolver os meus problemas, não. Então, eu continuava sendo uma pessoa que tinha problemas na família, eu continuava sendo uma pessoa que tinha complexos, eu continuava sendo uma pessoa problemática. Toda vez que eu ia para a faculdade, fazer minha rotina, eu passava em frente ao Templo de Salomão. 1, 2, 3 vezes, e aquilo sempre me fazia pensar, sabe, em Deus. Começava a me fazer lembrar das vezes em que eu buscava Deus com sinceridade. E um dia eu decidi entrar. Foi nesse dia que eu decidi entrar, depois de muito tempo, que eu entrei diferente. Ali eu vi tudo, em tudo eu via Deus. Eu via a presença de Deus, o temor, a santidade. Em cada detalhe que estava ali, eu via algo espiritual. Eu não posso te dizer assim, que eu estudei isso para saber isso. Não, mas era algo que dentro de mim era real.
Por outro lado, a palavra de Deus, ela era tudo contrário àquilo que eu acreditava que era certo. Tudo que a palavra considerava santo, eu repugnava. A família, o respeito aos pais, tudo eu desconsiderava. Então, teve um momento que eu tive que tomar uma decisão, se eu iria me sujeitar ao Senhor Jesus ou não. E para eu permanecer, eu realmente falei, Deus, eu não sei o que é o certo. Realmente eu não sei assim, porque para mim não é certo o que está na sua palavra. Para mim, eu acho que não está certo, mas eu vou provar, eu vou ver o que funciona. Então eu comecei a fazer provas com a palavra. O que o homem de Deus falava na reunião, eu praticava. Se era para perdoar, se era para andar a segunda milha, o que tivesse que fazer, eu fazia. E como eu estava vendo resultados disso, eu continuei praticando, continuei vindo. E realmente eu percebi que tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade não me servia de nada na prática. O que me fortalecia era a fé, o que realmente funcionava era a palavra de Deus, você colocar aquilo em prática. Como eu via que a Bíblia, que o que eu aprendia da Bíblia funcionava, isso me deixou mais interessada para aprender mais. Então eu chegava em casa querendo saber mais, como praticar mais. Eu até conversava com Deus, Deus, eu não estou entendendo isso, me ajuda. E pouco a pouco eu fui entendendo o que eu tinha que fazer. A diferença é que dessa vez, quando eu comecei a participar da Santa Ceia, eu participei com a intenção de realmente de me sujeitar ao Senhor Jesus. Então o que Ele me pedisse, a forma como Ele falasse comigo, se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu iria fazer. Eles falavam que a gente não iria permanecer, que a gente não iria suportar se a gente não tivesse o Espírito Santo. Que o Espírito Santo seria uma fortaleza, que ele era um poder, que ele te ajudava, que ele te aconselhava. Então, ele era tudo de bom. Não tinha como eu não querer algo que fosse tudo de bom. Mas eu ainda não sabia o que era aquilo, eu não sabia do valor do Espírito Santo. E eu comecei a buscar isso na palavra. Então começou a me dar uma sede por conhecer realmente quem é Deus. Sabe, Deus está sempre ali quando eu peço, mas quais são os gostos dele, o que ele pensa de mim? E eu comecei a focar totalmente, não, agora não importa o problema, e não importa nem se eu tiver que morar na rua. Eu vou focar só em receber o Espírito Santo. Então eu fiz propósito, eu comecei a dormir, a pensar no Espírito Santo. Eu dormia pensando nele, acordava pensando nele. Falei para Deus, Deus, eu tô cansada de ser o joio nos exemplos. O Senhor sempre fala da parábola do joio e do trigo. Eu sou sempre o joio. Eu sou sempre aquele que ainda não se converteu. Eu não aguento mais. Eu quero a minha salvação. O Senhor precisa vir sobre mim, eu quero te conhecer. E veio aquela sede de buscar mais intensamente. E o Espírito Santo, ele respondeu, ele veio naquele dia. E veio dentro de mim como se estivesse me limpando por dentro. Aquele choro, aquela, não é uma emoção, mas aquela certeza, como se tudo aquilo que estivesse dentro de mim, me consumindo, aquele tempo todo, estivesse saindo. E dentro de mim começou a vir a paz, a certeza de que Ele estava comigo, de que eu não ia ficar mais sozinha, de que eu estava salva, de que Ele ia me ajudar em tudo. E foi realmente o que aconteceu. Eu me senti amada. Na verdade, eu nem achava que eu podia ser amada. Ali eu me senti acolhida, como se a minha existência ela não fosse um problema. Hoje, com o Espírito Santo, eu sou muito diferente até do que eu imaginei que eu pudesse ser. Vem uma força, eu não sei, não é minha, mas é de Deus. Ele me fortalece, Ele me ilumina. Hoje eu não me vejo sem o Espírito Santo. Eu não sei viver sem Ele. Eu sei que todo mundo busca algo. Eu buscava justiça. Eu buscava justiça social, eu buscava uma vida melhor, que são coisas boas, mas você tem que buscar aquilo que é realmente verdadeiro. Você tem que dar uma oportunidade de provar, de Deus te provar que Ele é real, porque Ele se provou para mim. E não foi com teorias, não foi com teólogos, com livros. Ele se mostrou para mim pessoalmente. Hoje eu não troco a presença de Deus por nada, porque o Espírito Santo, ele é insubstituível. E nenhuma pessoa pode fazer pela gente o que Ele faz. Quantos livros você já leu? A Jéssica leu mais de 300 livros procurando conhecer a Deus, ter razão para viver. E quanto mais ela lia, mais confusa ela ficava. Porque ela desprezava esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Meu amigo,
leia a palavra de Deus. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Domingo às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos realizando um encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo para cortarmos este barbante, esse laço do maligno que está amarrando a sua vida, que está laçando a sua vida, e vamos buscar com fervor o Espírito Santo. Como eu tenho dito, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Existe no mundo atual uma crescente onda que sugere cuidado com o ser humano e o meio ambiente. Mas o que está por trás disso? Será mesmo cuidado com o próximo? Em plena pandemia, a NASA anunciou os projetos escolhidos para a edição de 2021. A iniciativa tem a missão de inovar tecnologias espaciais para a exploração do universo. No mundo, 35 nações têm agências para lançar missões que cruzam a atmosfera, levando astronautas e satélites. Todos os anos, bilhões de dólares são investidos em aventuras espaciais, numa frívola busca para encontrar vida em outros planetas. Mas como está a vida aqui na Terra? Chefe da diplomacia americana alertou recentemente para uma limpeza étnica na Etiópia. Consiste em banir, matando ou expulsando grupos indesejados do país. Os conflitos teriam deixado 500 mil de pessoas sem casa. 60 mil teriam fugido para o Sudão e cerca de 100 mil soldados mortos. A guerra na Síria já fez mais de 388 mil mortes e 12 milhões de refugiados e deslocados. Pessoas que precisam fugir do país ou da região onde moram para sobreviver. Terrorismo na região de Cabo Delgado, em Moçambique, fez 700 mil refugiados. 50% dos moçambicanos que fogem da guerra são crianças. No Sudão, a fome é usada como método de guerra. Consiste em privar comunidades que vivem em áreas controladas pela oposição de recursos necessários para a sobrevivência. 235 milhões de pessoas têm passado fome no mundo. Com este quadro sendo potencializado pela pandemia, que fechou empresas e deixou milhões desempregados, devido aos lockdowns, entre outros fatores. Pessoas que passam fome diariamente narram a situação como um profundo desespero, anseio pela morte, desejo de cessar de uma vez aquela situação. Porque parece que ninguém se importa. Falta dinheiro no mundo? Falta comida no mundo? Em março de 2020, o secretário da ONU pediu cessar-fogo entre as nações, a fim de concentrar os esforços na luta pela vida, contra a pandemia. Mas e os milhões de mortes causados pelas guerras e pela fome? Não importam? Por que não há esforço contra tanta violência? Como o Senhor Jesus já nos ensinou mais de 2000 anos atrás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o nosso mundo seria muito diferente se isso fosse praticado. Mestre, terá algum sinal quando estiver para acontecer? Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Os sinais estão aí. Porém, nossa preocupação não deve ser quando chegará o fim dos tempos. Em vez disso, nosso foco principal deve ser buscar a Deus para sermos espiritualmente preparados para podermos partir deste mundo com a certeza da nossa salvação.
Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. Eu vou falar aqui com o Bispo Júlio. Bispo Júlio, todos os obreiros, ex-obreiros que caíram em laços, todos aqueles ex-obreiros que um dia estavam na presença de Deus e lembram-se de como era a vida com Deus, servindo a Deus. Mas por um laço de vida amorosa, por um laço de uma amizade que contaminou a sua mente, o laço da curtição do mundo, da juventude, do desânimo, ela caiu. E hoje ela está aí afastada, ela está desanimada, pensando assim, poxa, eu quero voltar, mas estou sem forças. Ela pode, inclusive, ligar agora. Ou ela pode ir a uma igreja universal, passar a uma igreja universal, pegar esse laço e domingo estar aqui para dar o primeiro passo. E quando isso for cortado do pulso dela, ela vai voltar para os braços de Deus. O laço da ansiedade, o laço do medo, o laço do orgulho, você que tem tentado se livrar desses laços que tem lhe amarrado espiritualmente, emocionalmente, que está refletindo no seu casamento, na sua saúde, na sua vida econômica, tudo isso é um reflexo desse laço que foi laçado na sua vida espiritual, que está lhe amarrando a esse pecado, essa acusação, essa opressão. Chegou a hora de você dar um basta. Dia 2, é aqui no Templo de Salomão que você vai ser livre deste laço do maligno para ser cheio do Espírito Santo e usado por ele como nunca antes. Pessoas, Bispo Renato, que durante a pandemia foram laçadas pelo medo, laçadas literalmente pela acomodação, estão acomodados, aprenderam a lidar com a pandemia, mas de forma negativa a fé, estão aí esperando ela passar para voltarem a viver a fé e a gente não pode esperar essa pessoa não pode ficar esperando passar a pandemia para viver a fé, você tem que viver a fé já. Por isso vamos cortar esse laço. A pandemia se tornou um laço para você. O comodismo de ficar assistindo os cultos em casa se tornou um laço para você. Mas acabou, chega. Nós vamos cortar esse laço da sua vida, você vai se livrar disso. Inclusive muitos obreiros que nos assistem agora, que não caíram no laço, mas conhecem alguém que caiu. Você conhece alguém que caiu no laço. Você vai pegar um laço como esse, amarrar no pulso dessa pessoa e trazê-la aqui neste domingo, aqui no Templo de Salomão. Mostra aqui os bispos, os pastores. Nós estaremos aqui na entrada, você vai passar por aqui para receber esse corte do laço no seu pulso. E quando você tiver isso cortado do seu pulso, vão ser cortadas todas as forças do mal em que você caiu. Neste domingo, antes de cada uma das reuniões, antes das 7 da manhã, antes das 9h30, antes das 18 horas, esteja aqui nesta porta para ter esse laço cortado do seu pulso. Neste domingo, 2 de maio, a quebra do laço maligno. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.